João 18, a partir do versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai continuar, não vou ler o texto todo. Mas vamos pensar naquele dia, apenas mais um dia de trabalho para Pilatos. Talvez tenha acordado cedo, tomado seu café. Era um dia importante, era sexta-feira que antecedia a Páscoa judaica. Ele era governador daquela terra, estava ali para cuidar dos momentos especiais. Talvez ele pensasse: olha que dia de festa, se eu tiver que ter algum problema vai ser para poder liberar o trânsito, principalmente aqui na Salvador Allende, né, na Belardo Bueno, por causa das festas e outras coisas mais. Ele está ali imaginando isso. Ele vai trabalhar e mal chega no trabalho, talvez indo ainda, de madrugada, cedo de manhã, como diz o texto, chega um grupo de sacerdotes, escribas e fariseus, componentes do Sinédrio, que haviam trabalhado numa sessão extraordinária na madrugada para julgar um homem chamado Jesus. E eles traziam esse homem que por eles havia sido condenado à morte para poder receber a autorização de Pilatos, do governador, para que eles cumprissem a execução que havia sido por eles determinada. Eles não podiam tomar essa atitude sem que o governador autorizasse. Jesus então os recebe, e para recebê-los ele já faz algumas perguntas com um diálogo inicial, basicamente para poder estabelecer ali um diagnóstico da situação. A primeira pergunta que ele faz para aqueles homens é: qual é a sua acusação? Qual acusação vocês trazem contra este homem? A resposta deles é uma resposta clara de que não havia nenhuma acusação. Eles olham para Pilatos e dizem assim: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Em outras palavras, é como se dissesse: o Senhor confia ou não confia na gente? Nós não estamos aqui querendo dar respostas, dar explicações. Temos uma urgência, julgamos, avaliamos, entendemos que ele deve ser condenado à morte e o Senhor deve chancelar, dar o seu aval. Isso e ponto final. A nossa palavra é suficiente para isso. Parece que Pilatos não fica muito satisfeito com aquela situação. E ele diz assim: já que é deste jeito, já que eu tenho que confiar em vocês, então julguem conforme a lei de vocês. Façam de acordo com o que está determinando a vossa lei. E a resposta deles é interessante: não nos é lícito matar ninguém. Mas é interessante, pela lei eles já haviam apedrejado pessoas, pela lei eles já haviam justificado vários casos. E vem a pergunta: por que não é lícito matar ninguém exatamente naquele contexto? Algumas respostas a gente pode dar. Primeiro, porque eles não teriam uma justificativa viável para apresentar, não ao governador, mas ao cônsul. O povo de Israel estava subordinado a Roma, e para que eles executassem uma pena de morte naquela situação, eles precisariam apresentar todas as justificativas àquele que representava Roma diretamente a César, e eles teriam que fazer uma explicação bem detalhada. A não ser que o governador determinasse a execução, eles teriam que justificar aquela execução, e eles não tinham como explicar isso.
Então eles, em primeiro lugar, não falavam que era lícito, não era adequado fazer aquilo naquele momento. Um segundo motivo para pensarmos o porquê eles estão dizendo que não é lícito é que era véspera de Páscoa. E se eles tomassem aquela atitude naquele momento, eles ficariam impuros para participar da festa. Então, quer dizer, não seria adequado estar sobre as mãos deles aquela acusação, aquela condenação, aquela morte, pois isso os impedia de participar da festa. Uma terceira explicação, que é a que está no próprio texto: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, para que se cumprisse o tipo de morte, aquilo que havia sido profetizado. Era a profecia do Senhor. Nós temos duas razões humanas, mas temos a principal de todas. Tinha que acontecer, porque a palavra do Senhor assim o havia determinado que aconteceria. Mas uma coisa é certa: depois daquele interrogatório inicial, depois daquele diálogo inicial, Pilatos chegou à sua primeira conclusão naquele caso. Jesus estava sendo vítima de uma armação. As pessoas que ali estavam armando para cima de Jesus. Ele era inocente. Pilatos então decide intervir na situação para julgar pelo seu próprio conhecimento. Ele chama Jesus para dentro da sua sala, uma sala especial, onde ele vai conversar com Jesus. E é muito interessante o diálogo que João narra. Os outros evangelhos vão narrar de uma forma mais simples, inclusive alguns vão enfatizar os momentos em que Jesus silencia-se diante da autoridade que o interroga. Mas João parece que vai detalhar. Pilatos, ele entra no pretório, chama Jesus e fala: "Você é o rei dos judeus?" Jesus responde: "Essa pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram a meu respeito?" É interessante essa ideia. É uma dúvida do seu coração ou é uma dúvida que foi colocada por outros em você? Ser o rei dos judeus, qual é a sua definição? Parece que Jesus responde com uma pergunta, colocando Pilatos em xeque dentro do seu coração. Pilatos responde: "Por um acaso sou eu judeu? É a sua própria gente, os seus principais sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Então Pilatos diz: "Então você é rei." E Jesus responde: "É o Senhor que está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e por isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." E Pilatos pergunta: "O que é a verdade?" E o texto interrompe abruptamente. Dá a ideia de que Pilatos pergunta: "O que é a verdade?" E sai. E ele se retira. Depois desse interrogatório, por mais breve que tenha sido, Pilatos, ele chega à sua segunda conclusão. Ele diz: Jesus é inocente de todas as acusações que lhe foram feitas. Jesus não fez nenhum mal. Ele reúne os seus líderes e diz assim: "Eu não acho nele crime algum." Observem, ele já percebe claramente que há uma armação contra Jesus, e ele testemunha pessoalmente no encontro com Jesus, dizendo: "Não há nele crime algum." Pilatos tenta então encontrar saídas para libertar Jesus. E se olharmos os evangelhos, pelo menos 3 tentativas ele faz. 3 tentativas. Primeira tentativa nós vemos em Lucas 23:12. Ele fica sabendo que Jesus era galileu e ele sabe que o rei da Galileia, Herodes, está nas redondezas. Então o que ele faz? Ele chama e manda Jesus ir ao encontro de Herodes e pede que Herodes tome uma decisão no seu lugar. Porque se o rei da Galileia, se Herodes, que está reinando naquele local, ele diz assim: "Esse homem não tem crime, esse homem é inocente", ele ampara a sua decisão em cima da decisão de Herodes e liberta Jesus. Jesus chega perante Herodes está empolgado,
Sabe quando chega aquela pessoa famosa e está pertinho de você? Ele queria conhecer Jesus, e olha que experiência tão interessante, que o texto vai dizer que Herodes e Pilatos não se conversavam, ficavam de biquinho um com o outro, tinham briguinhas. Depois que Pilatos envia Jesus a Herodes, Herodes volta a conversar com Pilatos, até para reatar esses relacionamentos naquele momento terrível. Jesus foi um instrumento de bênção. Mas o fato é que, como Jesus não respondia Herodes resolveu envergonhá-lo, humilhá-lo, e como prova da humilhação, ele colocou um manto luxuosíssimo de rei em Jesus e devolveu a Pilatos, dizendo: o problema é seu, não tem nada a ver comigo. Não deu certo o primeiro plano. Vamos para o segundo. Todo dia de Páscoa é costume liberar uma pessoa. Quem está na fila para ser liberado? É um preso chamado Barrabás. É um camarada mal afamado na região, fez confusão. Ele é o próximo da fila, ele vai receber o direito de ser livre. É simples, eu vou deixar o povo escolher entre Barrabás e Jesus. Não é possível que o povo vai escolher Barrabás. Eu resolvo 2 problemas de uma vez só. Deixo preso um cara que dá problema e libero esse homem que é inocente. O que ele não esperava é que, quando colocasse os dois lado a lado, o povo, incentivado pelos sacerdotes, incentivados pelos escribas, pelo sinédrio, começariam a pedir que se soltasse Barrabás. Começaram a exigir que se punisse Jesus e deixasse Barrabás solto, e agora o plano virou contra ele, que não somente ele precisa continuar a tentar com seus próprios modos, da sua própria forma, encontrar uma forma de libertar Jesus, como ele agora tem que libertar aquele que provavelmente ele não queria libertar. Ele libera Barrabás e passa para a terceira tentativa de libertar Jesus. Ele manda açoitá-lo, manda humilhá-lo publicamente, e depois de ter feito tudo isso, ele traz Jesus ferido, machucado, humilhado, com uma coroa de espinhos, com o manto que foi trazido por Herodes, surrado, e diz para o povo: eis aqui o vosso rei. Pilatos apela agora para o sentimento do povo. Aquele homem era um homem que curou tanta gente, que fez tantas coisas maravilhosas. Jesus tinha uma fama de ser um homem do bem. Não é possível que esse povo, ao vê-lo desta forma, vai ter coragem de continuar acusando ele, continuar defendendo essa trama maligna para a morte de Jesus. Mas o povo decepciona Pilatos mais uma vez. Não somente eles gritam: fora, fora, mas começam a gritar efusivamente: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que por Jesus foi ensinada, curada, amada, tratada com tanto carinho, com tanto amor, agora motivada pelos sacerdotes, motivada por aqueles que se sentiram feridos em ver Jesus como um líder que representava a presença de Deus e que dizia ser o Filho de Deus, o que nós sabemos que é fato e verdade, para eles era uma situação que lhes deixava incomodados. A multidão quer crucificar Jesus. Os mesmos que foram por ele amados, agora clamam pela sua morte. Pilatos chega então à terceira conclusão daquela situação. Aquele dia que seria talvez mais um dia de trabalho, não seria apenas mais um dia de trabalho. Ele teria que tomar uma decisão difícil, dolorosa. Ele estava diante de uma situação que agora não era tão fácil como tomar decisões que ele esperava tomar naquele dia. Aliás, é tão interessante que logo após a multidão clamar por Barrabás, sua mulher chega perto dele e diz para ele:
Pilatos, não se envolva com este homem. Você dormiu a noite toda, mas eu fiquei tendo pesadelos por causa dele. A palavra dela não era no sentido, não se envolva, deixa isso para lá. É no sentido, devolve o problema para aqueles que estão acusando, deixa isso por conta deles. Observa que esse homem, por ela mesma, foi identificado como justo. Você sabe que ele é justo, você está vendo que houve uma trama, que ele está sendo vítima de uma armação, você já identificou que ele é inocente. Não tente arrumar formas, tome uma decisão, tome uma postura, não seja sobre as suas mãos que caia a culpa do que os outros estão fazendo com Jesus. João capítulo 19, no versículo 12. Depois de tudo aquilo, o texto afirma que a partir desse momento Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam. Olha que tem um conflito no coração de Pilatos. O seu coração quer soltar Jesus, mas a pressão externa poderia lhe causar grandes prejuízos. A multidão está gritando: se você solta este homem, você não é amigo de César. Se você solta esse homem, você entra no grupo dos rebeldes contra o imperador, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Eles estão colocando uma situação em que Pilatos tem em opostos duas importantes situações. Aquilo que o seu coração diz: Jesus é inocente, vítima de uma armação, ele não tem nada a pagar, ele vai ser morto de forma injusta, de forma desonesta. Eu sei disso, eu tenho certeza, estou tentando livrá-lo, mas se eu fizer isso, o povo está dizendo que eu estou me tornando rebelde contra César. O próprio povo chega no final desse texto, no versículo 15, a dizer: não temos rei senão César. Você decide. O povo rejeita o senhorio de Cristo e declara César o seu rei. E quanto a Jesus, eles dizem: fora, fora, crucifica-o. E Pilatos chega à sua quarta conclusão. E que triste conclusão. É melhor ser amigo de César do que ser justo com Jesus. Jesus é vítima de uma armação, eu sei. Ele é inocente, ele não merece a morte. Ele não fez nada para isso. E eu sei. Eu preciso tomar uma decisão difícil, entre o meu coração e as perdas que eu posso ter. O meu coração quer soltar Jesus, quer libertá-lo. Eu tenho autoridade para isso. Mas se eu fizer isso, eu vou ter um grande problema com César, com o meu emprego, com a minha família, com minhas ambições. É melhor ser amigo de César. É melhor manter aquilo que o mundo me dá do que ser justo com Jesus. Pilatos pega um pouco de água, lava as suas mãos, mas suja a sua consciência. Suas mãos estão lavadas. Não tenho culpa do sangue deste homem, mas a sua consciência está contaminada com a sua decisão. Irmão, será que nesses dias, nos nossos dias, nós não passamos por situações semelhantes à de Pilatos? Será que nós temos de fato o direito de apontar o dedo para Pilatos e condená-lo? Será que acusações infundadas que buscam o nosso apoio para incriminar Jesus não nos são feitas diariamente?
Será que no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, nos nossos programas que a gente assiste, em diversas situações do nosso dia, desse simples dia que a gente acorda e vai trabalhar, toma um café e chega na nossa rotina, simplesmente a nossa rotina, será que não encontramos pessoas no nosso caminho que comparecem fazendo acusações contra Jesus, usando palavras que tentam incriminá-lo do que ele não é, fazendo armações constantes, e nós os recebemos da mesma forma que Pilatos? Será que pessoas assim não cruzam o nosso caminho ainda hoje? Será que não nos colocamos em diversas situações como advogados de Jesus, buscando formas de defendê-lo, ao invés de buscarmos nos submetermos ao seu senhorio? Será que muitas vezes, diante dessas acusações infundadas, que nós sabemos que não são lícitas, não são corretas a respeito de Jesus, nós não ficamos tentando encontrar um Herodes para não ter que assumir a nossa responsabilidade? Não ficamos procurando um Barrabás para competir com Jesus? Será que não mesmo achamos que podemos humilhar, colocar uma coroa de espinhos, açoitar Jesus e que tudo está bem, depois disso ele continua livre? Será que nos nossos dias não somos confrontados também com a nossa consciência e nos vemos obrigados a tomar uma decisão que põe em lados opostos aquilo que está no nosso coração e as pressões que podem nos gerar perdas? Será que hoje não estamos na mesma situação de Pilatos e precisamos decidir entre seguir o nosso coração e nos rendermos àquele homem que diante de nós é trazido com tantas acusações, mas sabemos que é inocente, sabemos que está sendo vítima de puras armações, sabemos que é o Senhor, que é o Rei, porque Jesus está dizendo que isso foi afirmado por Pilatos, mas nós sentimos que perdas podem trazer muitos prejuízos para nós, e somos confrontados entre Jesus e César. E será que em muitas dessas situações nós também não decidimos ser amigos de César e decidimos crucificar Jesus, lavando as nossas mãos? Será que de fato podemos acusar Pilatos? Como é que está a nossa consciência? O drama de Pilatos também é o nosso drama, meu irmão. Mas nós não precisamos seguir o mesmo enredo. Nós não precisamos chegar à mesma conclusão que lá no finalzinho, no versículo 16 do capítulo 19, diz: então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Nós podemos reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida e não participar da trama que fizeram para matá-lo. Nós podemos participar da morte de Jesus e receber a sua vida. Não precisamos ser os assassinos. Não precisamos constantemente, mesmo sabendo da sua inocência, levarmos Jesus à cruz todos os dias. Não precisamos disso. Vivemos em um mundo que cada manhã mais e mais acusadores aparecem perante nós, para de forma injusta ver a igreja do Senhor Jesus lavando as suas mãos, quando nós somos chamados para declarar ao mundo que Ele é o Senhor. Somos chamados para sermos mártires, fiéis a Jesus, nem que isso nos traga a morte, a mesma morte do Senhor Jesus. Irmãos, olhar para Pilatos e acreditar que o problema era dele, nos faz apenas mais um Pilatos na nossa história. Mas olhar para Pilatos e entender que todos os dias somos desafiados a agir diferente, faz dar sentido à nossa vida.
nos faz entender a alegria de podermos participar do corpo e do sangue de Jesus. Independente da nossa acusação, independente da nossa postura, independente do que pudéssemos fazer, Jesus seria morto naquela cruz, porque estava profetizado, estava anunciado. A única coisa que nós somos desafiados a fazer diferente de Pilatos é dizer que ele ouça a minha confissão, que ouça a voz da mulher de Pilatos. Fique o problema de acusar Jesus com vocês. De minha boca sairá a confissão. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Rei. Que o Senhor nos dê um dia diferente e um dia cheio de bênçãos. Um dia diferente do que Pilatos teve. Deus vai mandar muitos acusadores na nossa vida. Que o nosso dia seja diferente do de Pilatos. Que tenhamos coragem de dizer: Ele é meu Rei. Ele é meu Senhor. Feche seus olhos. Eu quero que você medite por alguns instantes nessa cena. Eu quero que você imagine você saindo da sua casa, para o seu trabalho, e você está na mesma posição de Pilatos. E as pessoas vão trazer Jesus para você julgar. E você vai perguntar: qual a acusação? Eles dizem: confia em nós, ele merece a morte. Então julga por sua conta. Não, nós precisamos que você assine embaixo. Talvez você vá tentar defender Jesus, ele não merece. Vai tentar encontrar um apoio, alguma troca. E às vezes até achar que vale a pena deixar Jesus sofrer mais um pouquinho, desde que no final ele não seja condenado. Aí você vai perceber que o problema está dentro do seu coração. A sua dificuldade não é saber se Jesus é ou não é Senhor. Você vai perceber que a sua dificuldade é fazê-lo Senhor sobre situações que te causam prejuízo. É você fazê-lo Senhor sobre situações que podem te fazer perder alguma coisa que para você é muito valiosa. Ou talvez simplesmente porque você está sendo desafiado a fazê-lo Senhor, o que você sabe no coração que Ele é, mas está com vergonha. Tem coisas te impedindo. Aproveitando a mensagem de hoje de manhã, tudo isso está no natural, meu irmão. Mas no sobrenatural, você nunca vai preferir ser amigo de César. Porque aquele que está ali é o Senhor da sua vida, é o Rei Todo-Poderoso. E mesmo diante de todas as dúvidas e das injustiças, nós podemos clamar: Senhor, tem compaixão de mim. Eu não estou aqui para julgar e deixar as minhas mãos limpas e a consciência pesada. Eu perco tudo se for necessário, para que o teu nome seja exaltado através de mim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, que o teu nome cresça, Senhor, mas cresça na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Cresça diante de situações confortáveis ou desconfortáveis. Cresça diante de um dia simples, sem tantas decisões tão complicadas a serem tomadas. E cresça diante de situações que podem nos trazer profundos danos, angústias, sofrimentos. Que Tu sejas o Senhor, ó Deus, em nossa vida em todas as ocasiões. Que nenhum César
representando este império, ó Pai, que tenta se opor ao reinado do Senhor, seja visto com tanta intensidade na nossa vida que recusemos o Senhor, que preferimos entregar ao Senhor Jesus a ser crucificado e morto, ao invés de entendermos que a morte dele é a morte que nos traz vida, que nos alimenta, que nos sustenta. Ó Pai, que o nosso coração, que é enganoso, corrupto, mas sabe que a nossa salvação está em Cristo, não nos desvie da presença do Senhor, mas nos faça sempre declarar que nós temos um Rei, e o nosso Rei se chama Jesus. Não temos nenhum outro Rei a não ser Jesus. Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Ó Deus, nos ajude durante a nossa semana, durante toda a nossa vida, diante de todos os embates que vierem na sociedade, a não sermos aqueles que ajudam os outros a incriminá-lo, mas sejamos aqueles que na cruz vencem com o Senhor Jesus. Nós te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.